Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Juntos na Espiritualidade, nosso canal aqui no YouTube e também no Instagram, @Juntos na Espiritualidade. Hoje vamos trazer aí um assunto que é a regra do 8 mais 8 mais 8. Quem aí conhece a regra do 8 mais 8 mais 8? Vamos pôr em prática juntos? Bom, para a gente iniciar o assunto de hoje, vamos entender o que é essa regra e o que ela pode nos trazer de benefício aí para as nossas vidas, tanto na área profissional, na área pessoal e dentro, né, da nossa área espiritual. Bom, a regra dos 8 mais 8 mais 8 é uma técnica muito simples que vai poder nos ajudar, né, a ter um equilíbrio saudável da nossa vida pessoal, profissional e também espiritual. Lembrando aí que a gente divide as 24 horas do nosso dia em três partes, né? Então, 8 horas que a gente vai estar trabalhando determinada ação, 8 horas outra determinada ação e, por último, 8 horas aí de lazer. Bom, o que significa, né, cada um dos 8, Fabrício? Bom, 8 horas de trabalho que vai determinar um período que a gente vai trabalhar 8 horas incansavelmente por dia. Obviamente que esse horário ele pode ter um intervalo, ele pode ter o momento que a gente sai no fazer um exercício, a gente pode ter um intervalo que a gente vai almoçar, a gente pode ter vários intervalos durante essas 8 horas. Mas no final, as 8 horas de trabalho tem que ser as 8 horas árduas ali que a gente chama, né? Para finalizar o nosso trabalho e não levar nada para casa. 8 horas de sono. Então a gente precisa reservar pelo menos 8 horas por noite para a gente ter um sono adequado e saudável, né? A gente até tem já de especialistas que nos trazem que uma pessoa de 16 a 64 anos precisa de pelo menos 7 a 9 horas de sono de descanso por dia, né, para ter esse ritmo circadiano funcionando adequadamente. E por último, as outras 8 horas são 8 horas que a gente chama 8 horas para si mesmo. Então, é o momento que a gente vai dedicar de fato essas 8 horas para aquilo que a gente tem interesse, como os hobbies, academia, caminhada, sair com os amigos e tudo mais. Porém, dentro dessas 8 horas para si mesmo, eu divido ela em 3 As, 3 Fs e 3 Ss. Mas, Fabrício, o que é isso? O que é os 3 As? Os 3 As é autoconhecimento, amigos e alma. Os 3 Fs vai englobar família, felicidade e fé. E por último, os 3 S's, que vai englobar saúde, sabedoria e sorrisos. E agora a gente vai exemplificar esse 8 mais 8 mais 8 através de áreas da nossa vida que a gente possa estar trazendo para melhorar. Bom, eu posso estar aí melhorando a nossa área do trabalho, eu posso estar melhorando a área do sono, do lazer e da saúde. Do trabalho como? Planeja o teu dia para que o teu trabalho finalize quando você completar 8 horas de trabalho. Geralmente, né, é hoje o tempo que as empresas impõem aí de trabalho. Obviamente que tem as exceções, né, de principalmente profissionais da saúde que trabalham 12 horas e folgam mais depois e assim sucessivamente. O sono, as 8 horas por dia para o nosso descanso e as 8 horas do dia de lazer, que é para desfrutar de atividades que possam estar lhe interessando, tá? E, gente, não fazer nada também é lazer. Não fazer nada naquele sábado, naquele domingo que a gente está em casa. Ah, não quero fazer nada hoje, Fabrício. Também é lazer. Também está englobada dentro dessas 8 horas, certo? E saúde. A gente pede pelo menos, dentro dessa regra de 8 mais 8 mais 8, que 8 horas na semana, daí não é no dia, olha só, que a gente tenha o cuidado com a saúde, como fazer exercício físico, yoga, autocuidado, ir no médico, fazer check-up e tudo mais, certo? Bom, quais são as dicas para a gente aplicar a regra hoje com eficiência? Quando eu falo nas outras palestras, até que estão postadas aí no YouTube também, no Instagram, a gente fala muito dessa coisa de reforma íntima, né, hoje em dia. Criar um cronograma. É importante, dentro da reforma íntima e dentro dessa regra de 8 mais 8 mais 8, que a gente crie um cronograma, que a gente coloque no papel estabelecendo o que nós precisamos.
Então, lista lá as suas tarefas diárias, identifica mais ou menos o quanto tempo você fica com cada uma, tá? E, a partir disso, você fez a primeira etapa, que é criar o cronograma. Depois a gente vai para a parte ali. Não fique muito tempo sentado. Durante o nosso trabalho, durante as 8 horas de nosso trabalho, tire momentos, né, para você se movimentar, para você dar uma caminhada, que seja um momento para você ir buscar o café, para ir no banheiro, é muito importante, tá? É o momento que a gente desconecta um pouco o nosso racional do cérebro ali com o computador, com o nosso trabalho, e dá aquele momento de folga para nossa cabeça também pensar. Estabeleça prioridades. Então, organize as suas tarefas por níveis de importância e dedique mais tempo às mais urgentes. Né? A gente está hoje numa doença do século, né, que é o TDAH. Né? As pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguem focar. Então, você estabelecendo essas prioridades, mesmo que seja no papel, você vai conseguir organizar a tua tarefa por nível de importância, fazendo com que no final do dia essa tarefa tenha sido concluída e faça mais sentido para a tua vida, evitando que tu tenha lá mais à frente uma crise de ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. E quando a gente fala lá no finalzinho das 8 horas para dormir, é de fato dormir. De novo, a gente vive hoje numa comunidade, num ano, né, que todo mundo dorme com o celular na mão, todo mundo dorme com a televisão ligada, e a gente precisa fazer uma mudança disso, desligar as luzes, equilibrar o ritmo circadiano é extremamente importante para que a gente possa dormir melhor, certo? Trago aí alguns exemplos práticos da nossa manhã, da tarde e da noite, certo? Bom, de manhã é reservar de fato as 2 primeiras horas do dia para que você possa já iniciar com atividades saudáveis. Não acorda e vai direto trabalhar. Se você tem a opção de acordar 1 hora, 2 antes, tá? Aqui na nossa região, principalmente aqui no sul, o pessoal tem muito, né, já uma mania, que é acordar, fazer um chimarrão e tudo mais. Né? Então, utilize essas 2 primeiras horas do dia para fazer uma boa oração, praticar as atividades saudáveis, fazer uma caminhada, meditar. Daí, quando a gente vai para o período da tarde, utiliza as 4 horas da tarde para o trabalho e para tarefas diárias. E à noite, né, desfrute das últimas 2 horas ali, né, que seria o horário de trabalho, para ler um livro, para pintar, para assistir um filme, ou até para ficar de boa, sem fazer nada, tá? É muito importante isso para o nosso corpo. Lembra que o nosso corpo, ele é a casa do nosso espiritual. Eu preciso que essa casa esteja em ordem, que essa casa esteja limpa, para quê? Para que o meu espírito possa permanecer saudável ali. Então, a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Quais são os benefícios que eu trago trazendo hoje aí a regra dos 8 mais 8 mais 8? Primeiro, eu trago mais produtividade, porque com a aplicação da regra, é possível que a gente vai aproveitar muito mais as horas do nosso dia de trabalho, produzir mais em um tempo menor. Qualidade de sono. Dedicar essas 8 horas do sono vai me permitir, né, acelerar o processo de recuperação do meu corpo e melhorar a qualidade do meu sono. Vocês já pararam assim que quando geralmente a gente está doente, está com gripe, alguma coisa, a gente precisa ficar mais tempo em descanso, em repouso? Sim. Então, a gente ficando durante essas 8 horas com sono, a gente dá um tempo de regeneração. E quando eu falo também em tempo de regeneração do nosso corpo físico, eu estou dando mais tempo para o desdobramento da parte espiritual, para o espírito lá e fazer mais tempo dessa faculdade espiritual que ele tem para nos trazer mais informações e mais equilíbrio. Bom, quando eu falo já em equilíbrio, eu já estou falando que a gente está trazendo um tempo mais dedicado a cuidar de si mesmo. Então, é possível ter esse senso de equilíbrio entre trabalho e lazer. É possível? Sim, é possível. Mas não acontece de noite para o dia. Isso é disciplina. Isso tem que ser regrado. Por isso que a gente chama de regra dos 8 mais 8 mais 8. Se ela não for uma regra na sua vida que você vai impor isso, isso não vai acontecer. Daí eu falei ali atrás para vocês dos 3As, 3Fs e 3S, certo? Vamos lá, vamos entender o que é então
os 3 As, os 3 Fs e os 3 Ss. Bom, dando ênfase aí aos 3 As, a gente começa lá com o autoconhecimento, tá? Então, seja quem você é. Aceita teus defeitos, aceita tuas qualidades, sem julgamentos. A autoaceitação, ela leva a você ter uma vida muito mais plena e muito mais contente. Eu mesmo escuto muito, ai, Fabrício, por que tu não muda isso? Por que tu não muda aquilo? Por que tu não muda teu tom de voz? Ah, alguma coisa de comportamento. Gente, autoconhecimento é você se aceitar como você é. Não mude sua essência por ninguém. Se isso não está te fazendo mal, não mude sua essência por ninguém. Exceto quando isso começar a te prejudicar e você, lá internamente, achar que deve ter essa mudança, certo? Amigos, seja verdadeiro consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Encontrar a própria voz e a própria essência é essencial para uma vida feliz. Tenha os amigos de verdade, que é aqueles que a gente consegue contar, né, nos dedos, próximos a você. Esses amigos, eles nos fazem o quê? Engrandecer. E por último, e não menos importante, o nosso terceiro A, que é a alma. Então, não fique apenas no discurso. É preciso, sim, colocar foco em toda a parte espiritual da nossa vida. Tá? Então, é preciso colocar em prática essa ideia, que a gente precisa, sim, evoluir espiritualmente. Quando a gente faz essa roda girar dos 3 As, a combinação é perfeita. E daí a gente consegue passar a definir já o que são os 3 Fs. Bom, os 3 Fs a gente entra aí em família. Então, família, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância e resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Família é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Seja a família com problemas, seja a família sem problemas, que é difícil de acontecer. Você está ali fazendo um papel, e esse papel ele precisa ser feito. Depois, felicidade. Não deixe a adversidade te paralisar. Aprenda a perseverar e encontrar soluções para os problemas para alcançar a felicidade. Nós precisamos, sim, ter a felicidade na nossa vida. A nossa vida não é só tristeza. A nossa vida não é só diversidade. Então, quando tiver naquele momento que você atingiu a felicidade, comemora. Comemora pequenas conquistas. Comemora sair, se divirta com os amigos e tudo mais. Daí a gente entra no terceiro, que é a fé. Tenha uma crença em si próprio para alcançar seus objetivos. Acredite no seu potencial e nas suas escolhas. Gente, a fé, ela é aqui dentro. A fé começa aqui. Com a fé, a gente supera várias barreiras, obstáculos e proporciona até mesmo a autocura. Então, eu sempre digo isso, inclusive, quando nós estamos terceirizando o problema de alguém, né, a pessoa não vai se curar. A pessoa precisa querer mudar. A pessoa precisa querer a cura. Então, quando alguém chega para mim numa consulta, por exemplo, e diz assim: Fabrício, comigo tá tudo bem, mas assim, o meu irmão precisa muito que tu veja ele, meu irmão precisa muito que vem conversar contigo. Mas aí a questão, ele quer vir conversar? Ele quer vir para uma consulta? Ou você está impondo algo para ele? Você está querendo fazer que ele mude? Então a gente não pode nunca terceirizar isso, porque a gente também mexendo no livre-arbítrio. E a pessoa tem a jornada dela. Já quando a pessoa chega para mim na consulta e fala dos seus problemas, e fala da expectativa de mudança, ou que deseja essa cura, é diferente. E daí vem lá da reforma íntima, vem lá internamente da minha mudança interior, certo? E por último, a gente entra aí nos 3 S's. Os 3 S's engloba a saúde, né, que está relacionada tanto com a mente quanto o corpo, é o que eu falei para vocês. Nosso corpo, nossa casa, né? Eu preciso estar com a casa sempre organizada. E, consequentemente, o espírito vai estar legal. E para a gente manter uma saúde mental, que hoje em dia, em plenos, né,
ano 2023, a gente vê quantos casos a gente tem de depressão, de burnout e todas as outras doenças. Sabedoria. A conquista de objetivos leva à sensação de realização. Com esforço e dedicação, é possível atingir metas e sentir-se bem-sucedido. Então, faça o teu plano estratégico para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos, tanto no pessoal, quanto quem está aqui e vendo essa palestra e está querendo estudar e aprender. Então, isso é sabedoria. Isso é saber que informação, né, essa sensação de realização que vai acontecendo comigo, vai fazer com que eu chegue num objetivo, tá? E o sorriso, por último, que, gente, encontre um significado para sorrir. Vocês não, como é que eu vou dizer? Não se sentem muito melhor quando vocês chegam num lugar que a pessoa está sorrindo, que chega numa loja, que seja num restaurante, que a pessoa te atende com um sorriso? Isso é uma reação em cadeia. Isso nos faz também que a gente proporcione mais sorrisos, né? A gente faz com que a gente nos leve a outro patamar, né? É aquilo que eu sempre falo, assim, hoje aqui na Serra tá com neblina, com chuva, né? O tempo tá frio. Daí a gente pergunta para a pessoa que a gente encontrou na rua: Oi, tudo bem? Ah, tô levando, né? Essa pessoa já frequencia uma vibração baixa. Essa pessoa já está numa frequência baixa. E quando ela fala isso, ela baixa mais ainda a faixa vibracional dela. Já quando eu já recebo como um sorriso: Oi, tudo bem? Tudo ótimo, que bom, obrigado por perguntar. A gente eleva já a faixa de padrão vibratório. E isso é muito importante, a gente sabe, para quem é espírita, para quem está nessa jornada, né? O quanto o padrão vibratório é importante para a gente não se deixar ser obsediado. Então, como que a gente pode implementar isso, Fabrício, na nossa vida pessoal, né? Então, é aquilo que eu já falei. Identificar primeiro as suas prioridades. Saiba primeiro o que é importante para ti. Pega lá o papel, pega a agenda, eu gosto muito de escrever, e escreve. Bom, por prioridade. Para mim, faz mais sentido isso. Então, o primeiro passo é colocar em prática os 3 Fs, 3 Ss e 3 As, certo? Defina metas alcançáveis. Então, estabeleça objetivos que possam ser alcançados com esforço e dedicação, né? E celebra essas vitórias. A cada passo que você vai dando e conseguiu atingir, celebra. Entra lá na felicidade, no sorriso. Pratique a gratidão. Daí, olha que importante, a gente vive falando as pessoas, a gente vive escutando as pessoas falando: pratique a gratidão, né? Agradece sempre pelas coisas boas da vida. Você se conecta com algo positivo, encontra motivação em momentos difíceis. Sim, nós encontramos sim a motivação em alguns momentos difíceis. Outras pessoas não conseguem ter essa facilidade. E no próximo slide eu vou mostrar o porquê. E o quarto, aprenda com os erros. O fracasso faz parte do processo de crescimento. Sim, faz parte. Então, nós precisamos sim errar, nós precisamos cair para a gente nos erguer mais fortes. Então, isso é a lei da vida, é a regra da vida. Mas aí, quando eu falo ali em pratique a gratidão, eu falo dos 10 minutos para 24 horas. Vamos lá. Eu passo 10 minutos no meu dia agradecendo lá na oração. Obrigado, Senhor, pelo meu carro. Obrigado, Senhor, pela comida. Obrigado, Senhor, pela minha família e pela saúde, né? Então eu vou lá e eu tiro esses 10 minutos do dia para fazer isso. Gente, e o resto do dia e as outras 23 horas e 50 minutos, o que a gente faz? Frequencia a escassez, frequencia a miséria, desprezo, angústia, vingança, falta de perdão e tristeza. É o que eu mais vejo acontecer. Não adianta chegar numa casa espírita, numa igreja, e chegar lá e os 10, 20 minutos que tá ali, namastê. Não adianta. Se o resto do teu dia tu tá ali frequenciando escassez, pensando lá: nada dá certo para mim. Não consigo trocar de emprego. Sempre a mesma coisa. Não consigo perdoar aquela pessoa que ela me fez. Sempre triste. Gente, mudança de pensamentos, lei da atração. Nós precisamos mudar o nosso mindset de pensamento. Nós precisamos frequenciar coisas boas 24 horas por dia. E quanto a frequenciar coisas boas 24 horas por dia,
Eu estou falando de frequenciar pensamentos bons, desejar o bem para as pessoas, não invejá-las, tá dentro de uma religião. Sim, é importante estar aqui dentro, mas aqui é só 30 minutos, 40 minutos que você fica aqui no dia. Não adianta sair ali na rua depois e o que vai acontecer? Tu tá ali de novo frequenciando escassez, frequenciando miséria, né? Ah, nunca tem ficar em casa, nunca tem dinheiro para nada. Cara, mudança de pensamento. A mudança de pensamento, ela atrai as coisas boas. E daí eu entro de novo em escala de Hawkins, que eu sempre falo para vocês. Somos uma antena e temos várias antenas por aí. O que eu quero frequenciar? Eu vou frequenciar algo que esteja na mesma faixa vibracional que eu. Se eu estou frequenciando escassez, eu vou frequenciar escassez e vou atrair isso para mim. Se eu estou frequenciando angústia, vingança, eu vou trazer pessoas na minha vida que me trazem isso também. Então eu preciso mudar e elevar esse padrão vibratório para quê? Para que eu consiga trazer para minha vida coisas boas. Por que que muitos hoje de vocês que estão assistindo a palestra, muitos de vocês que chegam numa casa espírita saem muito bem da casa logo depois da palestra, logo depois do passe. Por quê? Porque a gente eleva o padrão vibratório, a gente eleva as faixas vibracionais, fazendo com que você atraia naquele momento a mesma frequência. Porém, isso não dura para sempre. É como se fosse um remédio, um medicamento semanal. Todo mundo deveria fazer a semana inteira, o passe, o reiki e todas as terapias que possam te ajudar. Até que a gente aprenda a tirar essa muleta semanal e começa a mudança dos nossos pensamentos. Essa mudança é importante. Para quê? Para que eu consiga permanecer sempre num campo vibratório acima lá de 300, de 400, que é onde eu vou estar simplesmente com o corpo, vamos dizer assim, fechado, como vocês escutam muito, né? Mas com essa armadura, né, de vibração que não permite que espíritos obsessores cheguem perto de mim. Então é muito importante essa mudança de pensamento. Daí a gente vai lá para exemplos práticos, né? Os 3 Fs. Família. Passa mais tempo com alguém que ama. Liga lá para a pessoa, o pai, a mãe que está brigado, pede perdão, pede para conversar. O que está te mantendo numa vibração baixa? Felicidade. Convida uma pessoa que você gosta e vai ao cinema. Dá boas risadas. E a fé entra já em visualizar e alcançar seus objetivos. Porque a fé não é só religião, a fé é em você. Você ter o seu autoconhecimento que você é capaz. Daí lá nos 3 S, saúde. Então, coisas básicas, gente. Muda a alimentação, uma dieta. Ah, não adianta querer fazer uma dieta e se auto-sabotar no fim de semana e comer um X. Não. Sabedoria. Aprender uma nova habilidade online. Olha hoje quantos cursos existem online de forma gratuita. Informação nunca é demais. Isso vai fazer com que a gente cresça na nossa faculdade espiritual. Sorriso, visitar um amigo antigo, lembrar do passado, dar boas risadas, fazer aquele almoço de fim de semana para reencontrar esses amigos. E já nos 3 As, o autoconhecimento. Não se culpe pelos próprios erros e aprenda com isso. Nos amigos, expressando opiniões e crenças livremente. Tem amigos próximos de você que você pode fazer essa troca. E na alma, procure evoluir espiritualmente em alguma religião. Gente, são exemplos, mas são inúmeros que a gente possa ter. Aqui são alguns que eu trago para vocês. Quais os desafios mais comuns e como que eu posso superá-los? Bom, primeiro, falta de disciplina. É o que eu falei da dieta, né? Então, tente adotar hábitos saudáveis com consistência e determinação. Encontre uma motivação em vídeos educacionais, filmes e onde você se sente inspirado. É o que eu falei da dieta. Vou lá, começo a dieta, vou lá, perco 3, 4 quilos. Ah, legal, posso me presentear com uma pizza no fim de semana. Não, falta de disciplina. Você acabou de cair na tentação, você não teve o êxito no teu objetivo. Então, vai voltar uma casa. 2, falta de autoconfiança. Desafie a tua zona de conforto.
Conversa com os amigos, fazendo o que você normalmente não faria, ou aprendendo alguma habilidade. Eu sempre digo que no grupo que eu tô, é onde eu mais aprendo. No grupo que eu tô, por exemplo, de 5 pessoas, eu gosto de ser a pessoa que menos sabe, porque é onde eu vou aprender com as outras 4. Eu não gosto de ser a pessoa que mais sabe nesse grupo, porque senão eu não vou aprender muita coisa. Então, abra-se para o mundo, abra-se para as oportunidades, não tenha medo de não saber, porque você está ali para aprender. Por isso que a gente faz um curso, por isso que a gente estuda, e sempre vai ser assim. Uma área que você não domina na vida vai ser sempre assim. Medo do fracasso. Aceite o fracasso como algo inevitável na sua vida. Lembra que o fracasso vai te ensinar algumas lições valiosas. É importantíssimo que a gente tenha fracasso. Eu não estaria aqui nesse palco hoje, não estaria aqui na frente da câmera hoje de vocês, como vocês, se eu não tivesse tido vários fracassos na minha vida. Se eu não tivesse tido várias caídas, talvez eu nunca estaria aqui palestrando algo do espiritismo, que foi onde eu me recuperei e onde eu comecei a estudar muitos anos atrás, após uma queda minha, um fracasso meu, certo? E conclusão e o resumo dos principais pontos aí para deixar para vocês. Melhor aproveitamento da vida, então, incorporar hoje aí nas nossas vidas os 3 Fs, 3 Ss e 3 As, na vida pessoal e profissional, e ter um maior aproveitamento e equilíbrio emocional. Crescimento pessoal e profissional. Esses conceitos são essenciais para buscar o crescimento pessoal e profissional, promovendo assim felicidade e realização de objetivos. E feliz com a sua vida. Aplica todos esses conceitos para que você um dia possa ser a inspiração de alguém, para que você consiga alcançar a felicidade mais rápido. Para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu vou deixar aqui nesse slide um QR Code, aonde dá para apontar a câmera do celular e entrar ali numa playlist, que é a playlist que eu trabalho, nos trabalhos espirituais, onde a gente tem aí alguns mantras e músicas. Mesmo quando não estiver em casa, se quiser conectar, eu sempre digo, deixa lá no YouTube rodando, deixa no Spotify, deixa o som ambiente, né? Aquele barulho de cachoeira, de rio, de água. E aí tem várias músicas também que pode estar nos auxiliando, nos ajudando a elevar essa frequência vibratória, tá? Então, para quem não segue ainda lá no Instagram, convido a seguir. Eu posto conteúdos lá diariamente, e uma vez por semana aí no YouTube, sempre com um assunto novo, uma palestra nova. Também aguardo recomendações de assuntos, que vocês tiverem de dúvida, pode estar deixando aí no chat do YouTube, pode estar deixando também lá no Instagram, que eu costumo responder todos, às vezes demora um pouquinho, mas eu consigo sempre responder a todos e trazer aí novos conteúdos para que a gente possa estar discutindo, tá bom? Um abençoado final de dia para vocês e fiquem com Deus.